Bem-vindos ao canal, a Bíblia Sagrada com Devocionais. Neste canal, nós vamos poder dedicar um momento do nosso dia para adorar a Deus, a partir da leitura devocional da Bíblia. Vamos refletir sobre a criação e o poder de Deus, por meio deste devocional, que é inspirado no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Reflexão.
Está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. O capítulo 1 de Gênesis nos apresenta o início de tudo, o ponto de partida para a criação do universo, onde Deus, em seu infinito poder e sabedoria, deu forma a tudo que vemos e a tudo que não vemos. Cada palavra do capítulo 1 de Gênesis revela a grandeza de um Criador que, com sua palavra, formou o cosmos, as estrelas, os mares, as árvores, os animais e, por fim, o ser humano à sua imagem e semelhança. O primeiro versículo de Gênesis é um lembrete poderoso de que Deus está no controle de tudo. Ele não apenas criou o universo, mas ele mantém todas as coisas em ordem. O ato de criar, que está repetido durante todo o capítulo, mostra como Deus é ordenado, meticuloso e intencional. A cada dia da criação, vemos o plano de Deus se desdobrando com propósito. O que podemos aprender com a criação? Uma primeira reflexão relativa a este capítulo é sobre a soberania de Deus. Deus não apenas cria, mas Ele é o Senhor absoluto de toda a criação. Ele não está sujeito a ninguém, e sua autoridade é inquestionável. Ele criou tudo de maneira perfeita e sábia. Em nossas vidas, também podemos confiar no Senhor que, com seu poder, governa todas as coisas. Uma segunda reflexão trata do poder da Palavra de Deus. Em Gênesis 1, vemos o poder criador da Palavra de Deus. E disse Deus: haja. Em cada comando de Deus, a criação acontece. Ele fala, e a realidade se forma. Quando Deus fala, as coisas se tornam. Esse poder da palavra é o mesmo que temos ao ler as Escrituras, que tem o poder de transformar e renovar nossas vidas. É possível, ainda, refletir sobre a ordem e o propósito de Deus. A criação não foi feita de forma aleatória. Cada dia, cada etapa, teve um propósito e uma ordem. Deus, em sua sabedoria, planejou tudo com cuidado. Em nossas vidas, também devemos buscar viver de acordo com o propósito de Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar completamente. Há também a possibilidade de refletir sobre a beleza da criação. A criação de Deus é uma demonstração de sua beleza e criatividade. Olhe ao seu redor, a natureza, os animais, o céu, tudo foi feito com amor e atenção aos detalhes. Devemos aprender a reconhecer a beleza da criação e permitir que ela nos lembre da grandeza do Criador. Oração. Senhor, te louvamos pelo teu poder e sabedoria revelados na criação do mundo. Obrigado por criar tudo com propósito e por manter tudo sob teu controle. Ajuda-nos a reconhecer a tua grandeza em cada parte da criação e a viver de acordo com o teu plano. Que possamos confiar na tua palavra e saber que, assim como tu criaste o mundo com tua voz, tu também tens poder para transformar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Versículo para a meditação. Porque assim diz o Senhor, o Criador dos céus, o Deus que formou a terra e a fez, o que a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías 45, 18. Que este devocional nos lembre da grandeza e do propósito de Deus na criação, e nos encoraje a viver com confiança no seu plano para nossas vidas.